que está sendo feito no museu nesses últimos 3 anos, né, a gente considera a gestão atual como tendo início em 2015, né, é um pouco um reencontro do museu com a sua própria história, né? Então, você mencionou a Lina, isso tem várias dimensões. Eu acho que hoje foi falado aqui diversas vezes por quase todo mundo que esse edifício é um edifício icônico, ele tem uma profunda história de identificação com o imaginário paulistano dos últimos anos, né? Ele foi, nos anos 80, considerado cartão postal da cidade e tal, mas, de certa maneira, contra tudo isso, ele vinha num processo de esvaziamento, de dimensão de uso mesmo, né? Então, eu acho que o que esse reencontro com a Lina traz é uma retomada do uso do edifício na sua dimensão original. Isso não quer dizer nostalgia, nenhuma visada passadista do legado da Lina, mas justamente colocar as ideias dela em circulação, né? Eu agora estava lendo, enfim, relembrando que quando a gente inaugurou, né, a retomada dos Cavaletes de Cristal no segundo andar do museu, que a gente chama de Pinacoteca, a gente contou que, pelo menos no mundo, tinham sido feitas pelo menos 10, 12 exposições sobre a Lina, seja na dimensão como arquiteta, como pensadora e crítica, como designer e pensadora da cultura. E a dimensão da expografia dela foi explorada em diversas exposições. Então, quer dizer, para nós, nenhum lugar mais importante de fazer isso do que dentro do próprio museu, né? Isso foi um processo longo. O ano de 2015 foi um ano de reencontro do museu com o acervo, né? Então, a gente organizou uma exposição chamada MASP em Processo, em que não apenas o acervo retomava protagonismo em vários espaços do museu, culminando nessa outra exposição chamada Acervo em Transformação, que é a retomada dos Cavaletes de Vidro, mas justamente também despindo o edifício de uma série de intervenções, né? O escritório de arquitetura Metro Arquitetos foi o nosso parceiro nesse processo. Então, durante o MASP em Processo, a gente retirou uma série de painéis que fechavam a intenção original da arquitetura, que fechavam a abertura que esse edifício tinha com o lado de fora, enfim, retomando um caráter mais franco, mais direto e, de certa maneira, mais austero e menos artificialista, se eu posso usar essa expressão, que é típico do entendimento da Lina Bobardi em relação à apresentação daqueles objetos dentro do museu. Isso também comportou uma série de retomadas, tanto do ponto de vista da execução de projetos expográficos dela, aqueles que ela planejou para a sede anterior do museu, na 7 de abril, ou para uma outra sede temporária que o museu teve na FAAP. Fizemos uma exposição, aí já a partir de 2016, retomando, criamos uma estrutura lá, eu falo como curador, mas aí toda a equipe, o Adriano Pedrosa, o diretor artístico, retomamos planejamos uma estrutura de programação que não é apenas baseada numa sucessão de exposições, mas ela justamente baseada em eixos programáticos que atravessam um ano. Até esse momento, a gente tem feito que esses eixos durem um ano, no máximo. Então, em 2016, a gente também usa uma expografia da Lina para uma exposição que ela tinha feito do Portinari já na sede da Paulista, né, chamada, naquele caso, Sem Obras-Primas de Portinari. Nós fazemos, então, uma exposição chamada Portinari Popular, em que nós remontamos e sistematizamos essa expografia, que é um desdobramento muito interessante dos Cavaletes de Vidro. Nesse momento, também, o museu retoma e reencena, de maneira um pouco polêmica, mas me parece muito interessante, também, mais uma vez, por estar lá dentro do museu, a exposição Mão do Povo Brasileira, que é uma exposição inaugural desse edifício aqui também da Paulista, né, que inaugura em 68. Uma exposição curada pela Lina, não sei se todo mundo está familiarizado, mas a partir com Glauber Rocha e
enfim, uma espécie de uma grande instalação, uma grande orquestração de uma lista exaustiva de objetos, artefatos, obras de arte e não, né, aquilo que a Lina chamava de trabalho. Então, isso também traz uma dimensão simbólica. Nós vamos lidar com o trabalho, a exposição do Portinari passa por aí. Enfim, e tudo isso, de certa maneira, vem da Lina. Então, a sua pergunta ela é muito, muito propícia nesse sentido. Agora, hoje, eu gostaria também de falar um pouco da maneira como o museu tem pensado a sua programação, que eu acho que outro fato que surgiu aqui de maneira muito contundente é essa presença da rua, não é? Você mesmo, na sua apresentação, Marcelo, dizia desse gesto simbólico, não é, de levar o plano da rua para a seção central lá do edifício, esse edifício vertical, uma beleza, né, do Moreira Salles. E lá no vão do MASP a gente tem essa situação também muito privilegiada e muito forte, né, em que você tem esse tecido urbano atravessando, né, e possibilitando, também você dizia disso, né, uma visada da cidade para fora da caixa de edifícios, né? Então, quer dizer, o MASP ele tem esse caráter de também ser um portal para o lado de fora, e eu acho que tem uma pauta muito forte, que é a pauta da diversidade, não é? Então, a gente tem discutido isso muito. Esses eixos programáticos do museu, eles, eu dizia, desse relativamente recente, encerrado em 2016, em torno do trabalho, a partir dessas reflexões da Lina, mas também, agora em 2017, recentemente inauguramos a exposição de Toulouse-Lautrec, a exposição Toulouse-Lautrec em vermelho, que é uma exposição que também se articula em torno da coleção europeia, com a grande coleção de Lautrecs do MASP, e ela é parte desse grande eixo em torno das histórias da sexualidade, não é? Tivemos, de maneira em transição à exposição Avenida Paulista, que você mencionou, que trazia desde a iconografia original, essa aquarela do fim do 19, que está no Museu Paulista, que mostra ali o trotuar, aquele início da urbanização da avenida, até visões recentes de artista, a Parada Gay, com a coleção de todos os pôsteres, né, de todas as edições, trazendo essa visualidade para dentro do museu. Então, eu acho que, também, para todas as instituições culturais da Paulista, não só para o MASP, o desafio também de ter esse diálogo com o lado de fora, que, de certa maneira, a arquitetura da Lina epitomiza, é um desafio muito importante. Obrigado. Uma das coisas que mais me impressionou na exposição, enfim, a exposição no conjunto, mas tinha depois aquela das luminárias para a Paulista, que vocês acabaram comprando, que é genial, né? Talvez das coisas mais inventivas. Acho o trabalho do artista Daniel de Paulo, em que ele se apropria dessas cabeças dos postes, né, de um sistema de iluminação público que foi descontinuado e que ele apresenta como esculturas no espaço. Genial, achei isso. Eu também acho muito Muito bom.